Na metade do século XX, não faltaram homens e mulheres heróicos que enfrentaram o fascismo. Embora tenha sido o esforço coletivo de muitos, operando com um propósito de vontade singular que triunfou sobre a tirania, o papel do indivíduo em ser capaz de, sozinho, moldar os acontecimentos mundiais veio à tona durante esse período. Um desses indivíduos foi Dusan Duško Popov. Ele foi descrito pelo autor Russell Miller como um advogado rico, galanteador sofisticado, ator consumado e corajoso apostador. Para os alemães, Popov era seu agente infiltrado mais valioso. Na verdade, ele trabalhava para o Serviço de Inteligência Militar, 5 para fornecer aos nazistas informações cuidadosamente elaboradas como parte do sistema de dupla traição. Longe da imagem estereotipada de um espião discreto que vive nas sombras, Popov era uma figura maior que a vida e adotava um estilo de vida extravagante. Ele frequentava cassinos de elite, dirigia carros de luxo e era visto com belas mulheres. Essa personalidade de alto perfil servia, em muitos casos, para desviar a atenção de suas atividades clandestinas, mas em outros se mostrava uma desvantagem. Os avisos que ele deu ao FBI sobre o ataque iminente a Pearl Harbor foram descartados como divagações pouco confiáveis de um degenerado moral. Para Duško Popov, as apostas eram sempre altas, fosse jogando baccará ou diante de seu controlador da Abwehr. Ele desempenhou um papel fundamental no sucesso da invasão aliada da Normandia e foi o espião prototípico que inspirou James Bond de Ian Fleming. E esta é a sua história. Duško Popov nasceu em 10 de julho de 1912 em uma família sérvia rica em Titil, então parte do Império Austro-Húngaro e depois da Iugoslávia. Popov cresceu em um mundo de privilégios e influências cosmopolitas. Seu pai, Milorad Popov, assim como seu avô, era um industrial de sucesso, acumulando para a família uma fortuna considerável através de investimentos em manufatura, mineração e varejo. Foi essa riqueza que permitiu à família Popov dividir seu tempo entre a casa de inverno em Belgrado e o refúgio de verão em Dubrovnik. Ela também proporcionou a Duško e seus 2 irmãos, Ivan e Vladan, a melhor educação que a Europa podia oferecer. Aos 16 anos, Duško foi matriculado no castelo de Ewell, prestigiada escola preparatória perto de Londres. Em 3 meses, o lado rebelde de Popov apareceu de forma dramática. Após faltar a uma aula de detenção, ele foi condenado a levar uma surra de vara. Contestando o que considerava um castigo injusto, Popov arrancou a vara da mão do professor e, diante de todos os colegas, quebrou-a ao meio. Esse ato de desafio rapidamente levou à sua expulsão. Popov retomou seus estudos em Paris, onde frequentou o liceu e concluiu sua escolaridade com sucesso, sem novos incidentes. Ele era academicamente forte, e sua criação multilingüe lhe serviu bem, pois mais tarde se formou em Direito pela Universidade de Belgrado. Como um jovem rico, Popov vivia em grande parte despreocupado e para seu próprio prazer. Ele passou sua juventude navegando pelo Adriático, jogando tênis e polo aquático, e perseguindo mulheres pelos glamourosos resorts da Iugoslávia. Seu estilo de vida, quase aristocrático, permitiu a Popov satisfazer seu gosto por aventura e, em grande parte, ignorar as convenções sociais. A escolha de Popov de fazer doutorado na Universidade de Freiburg em 1934 preparou o caminho para sua futura entrada na espionagem clandestina. Localizada na pitoresca região da Floresta Negra, no sudoeste da Alemanha, Freiburg oferecia uma combinação atraente de prestígio acadêmico, uma vida estudantil vibrante e proximidade com as pistas de esqui apreciadas por Duško. Popov decidiu continuar seus estudos, pois tinha apenas 23 anos e não estava ansioso para entrar no mercado de trabalho. Buscando aprimorar seu alemão e sem se preocupar com a política do país, ele não viu risco em estudar na Alemanha, mesmo com Adolf Hitler no poder há apenas 1 ano.
Enquanto o regime nazista consolidava rapidamente seu controle sobre todos os aspectos da sociedade alemã, incluindo o ensino superior, Popov, como muitos de seus contemporâneos, permanecia politicamente alheio e talvez ideologicamente desinformado. Enquanto se adaptava à sua vida em Freiburg, Popov não poderia imaginar a grande luta ideológica que estava prestes a envolver a Europa e o papel que ele desempenharia nela. Sua ingenuidade logo desapareceu ao testemunhar em primeira mão como a universidade se tornou um foco da ideologia nazista. Professores judeus e aqueles que não eram simpáticos à causa nazista foram expulsos, e os estudantes eram pressionados a ingressar em organizações paramilitares como a SS e a Sturmabteilung. No entanto, Popov, com sua formação internacional e vida cosmopolita, recusou-se a se intimidar com o clima opressor. Ele se tornou amigo próximo de Johann Johnny Jebson e Fred von Kargeneck, outros dois estudantes estrangeiros da universidade, também de origens privilegiadas. Fred von Kargeneck descendia de uma influente família católica alemã. Jebson, que se tornou um dos amigos mais próximos de Popov, era de origem dinamarquesa e herdeiro de uma rica família de navegação de Hamburgo. Com sua aparência atraente e atitudes confiantes, o trio fazia o que mais gostava: perseguir belas mulheres e levá-las para passear em seus caros carros esportivos. Os três homens, apesar de sua riqueza, mulherengo e pretensões intelectuais, viam sua rebeldia inata em conflito com a crescente onda de opressão nazista. Eles passaram a zombar e minar as políticas nazistas. Quando Popov e seus amigos souberam que o dono do café Billinger havia se recusado a colocar uma placa proibindo judeus, eles fizeram questão de frequentar o estabelecimento. Quando um oficial da SS do lado de fora exigiu, os jovens disseram seus nomes verdadeiros claramente, com von Kargeneck soletrando de forma zombeteira seu título aristocrático para o oficial. Popov e seus amigos também atuaram ativamente para combater a propaganda nazista no campus. O Clube Ausländer, ou Clube de Estudantes Estrangeiros, promovia debates frequentes sobre questões sociais e políticas. Popov e seus amigos participavam dos debates tanto pela estimulação intelectual, quanto porque, após o jantar do pneu preto, as mulheres podiam dançar depois das 23 AU. Logo, os três amigos perceberam que os debates eram manipulados para favorecer ideias nazistas. Os estudantes alemães nos debates eram membros do Partido Nazista. Eles selecionavam os temas dos debates, que preparavam com semanas de antecedência, esperando impressionar os estudantes estrangeiros e fazê-los abraçar a ideologia nazista. Durante 18 meses, os três rebeldes trabalharam contra o sistema, preparando contra-argumentos antes dos debates. Ao equilibrar as condições, o trio impediu que as ideias nazistas ganhassem apoio da maioria, com Popov fazendo 2 discursos apaixonados pela democracia. Essa resistência acabou alcançando Popov. Assim que a SS soube seu nome, problemas certamente viriam em seguida. Em 1937, Popov planejou uma viagem a Paris para comemorar sua tese de doutorado. Antes de partir, ele foi preso pela Gestapo. Durante 8 dias, ele enfrentou intensos interrogatórios. Embora ele tenha evitado a tortura física, provavelmente devido à sua posição social, foi interrogado implacavelmente até o ponto de exaustão e incoerência. Os captores queriam forçar o prisioneiro a confessar ser comunista e simpatizante dos judeus. Popov respondeu apenas que não era nazista. Sem o devido processo legal, ele foi transferido para a prisão de Freiburg, onde ficou em confinamento solitário. Enquanto isso, o amigo de Popov, Johnny Jebson, percebeu a ausência notável do amigo e começou a se preocupar. Após investigar, Jebson descobriu que Popov definhava na prisão. Ele enviou uma mensagem ao pai de Duško na Iugoslávia, que usou suas conexões para convencer o primeiro-ministro iugoslavo a falar com o líder nazista Hermann Göring. Após 1 mês na prisão, Duško Popov foi libertado de forma discreta e repentina, sob a condição de deixar a Alemanha em 24 horas. Não precisando ouvir 2 vezes, ele voltou para Dubrovnik em setembro de 1937 para montar seu escritório de advocacia. Sua aprovação nas mãos da Gestapo fez com que o ressentimento de Popov pelo totalitarismo nazista se transformasse em um ódio profundo.
Popov era eternamente grato ao seu amigo Johnny Jebson pelo papel que desempenhou em ajudá-lo a conseguir sua libertação da Gestapo e esperava um dia poder retribuir o favor. Duško Popov trabalhava como advogado enquanto a Europa caminhava para a guerra no fim dos anos 1930, quando os exércitos nazista e depois soviético cruzaram as fronteiras polonesas em setembro de 1939. A capacidade de Popov de desfrutar do conforto de sua riqueza permaneceu relativamente inalterada. Isso se devia em parte à neutralidade da Iugoslávia na guerra. Quero aproveitar um momento para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, Changes. Changes é um canal do YouTube realizando feitos incríveis em documentários históricos. Com arte 3D e animações originais, Changes traz à vida histórias de figuras e criminosos históricos infames. Eu posso recomendar o vídeo deles que detalha as últimas 24 horas da vida de Adolf Hitler. Lá você aprenderá tudo sobre os atos desprezíveis dos nazistas no Führerbunker nos últimos dias da guerra na Europa. A Changes oferece vários documentários de qualidade sobre criminosos famosos e tem mais por vir. Links para o canal deles estão na descrição e no comentário fixado. Em fevereiro de 1940, um evento mudou completamente o rumo da vida de Duško Popov. Ele Recebeu um telegrama urgente do amigo da universidade, Johnny Jebson. Ele pediu uma reunião urgente com Popov em Belgrado. Lembrando da promessa ao velho amigo, Popov foi imediatamente para a Sérvia. As gentilezas do reencontro foram breves. Jebson disse a Popov que o bloqueio dos aliados reteve 5 navios mercantes alemães da empresa de sua família no porto italiano. Trieste. Jebson. Viu uma oportunidade. Se ele conseguisse vender os navios para um país neutro, poderia obter um bom lucro e, ao mesmo tempo, impedir que os navios fossem requisitados para o esforço de guerra nazista. Mas ele precisava do velho amigo para intermediar o acordo. Popov, sempre o articulador engenhoso, conectou Jebson com figuras influentes nos Balcãs, incluindo o adido comercial britânico e um importante pró-britânico. Empresária. No final, foi feito um acordo para a venda do navios. Após o sucesso do negócio, Jebson revelou uma verdade surpreendente ao seu velho amigo. Ele havia se juntado à Abwehr, o serviço de inteligência militar da Alemanha. Como Forscher, ou pesquisador, Jebson podia viajar sob o disfarce de negócios enquanto coletava informações para a máquina de guerra alemã. Popov provavelmente não se surpreendeu tanto com as novidades do amigo. Como muitos alemães de sua geração, Jebsen encarava a possibilidade de ser recrutado para a Wehrmacht, o que poderia levá-lo a uma morte precoce nas linhas de frente. Pesando as perspectivas de se tornar carne de canhão contra fazer um pacto faustiano, Jebsen escolheu a autopreservação. A Abwehr tinha muitos oficiais não nazistas e era menos ideológica que outras organizações irmãs na Alemanha. Como opositor ao regime nazista, Jebsen se infiltrou nele, o que lhe permitiu influenciar eventos e manter conexões importantes fora da Alemanha. Fronteiras da Alemanha. No silêncio de um quarto do Hotel Rei Sérvio, em Belgrado, Jebsen fez um pedido extraordinário ao seu amigo. Ele queria que Popov o ajudasse em sua missão atual. Abwehr. Jebsen Havia sido encarregado de escrever um relatório sobre os políticos franceses que poderiam ser mais propensos a cooperar com a Alemanha após a esperada Queda. Isso. proposta colocou Popov em uma encruzilhada. Seus conhecidos sentimentos antinazistas quase o levaram a um campo de concentração anos antes. Ainda assim, sentia grande lealdade a Jebson. Sua aversão ao nazismo o impedia de fazer algo que beneficiasse os nazistas, mas ele aceitou, desde que fosse apenas como amigo de Jebson. Deixando a lealdade de lado, Popov também achava que seu contato na legação britânica, que ele sabia ter conexões com o serviço de inteligência militar, teria interesse em receber uma cópia do relatório. E assim, Popov continuou com seus compromissos habituais de trabalho e sociais, coletando comentários e opiniões de diplomatas franceses, funcionários do governo e empresários franceses. O resultado foi um consenso de que o ex-primeiro-ministro Pierre Lavelle
era o favorito para governar a França em nome dos alemães. Após concluir seu relatório, Popov digitou 2 cópias, entregando uma ao seu amigo Johnny Jebson e a outra ele passou discretamente ao primeiro secretário da legação britânica. 4 meses depois, as tropas alemãs marcharam triunfantemente em Paris no dia 14 de junho de 1940. A previsão de Popov, conforme contida em seu relatório, se concretizou quando Pierre Lavelle foi nomeado ministro de Estado do governo de Vichy sob a liderança do marechal Henri Patin. A Abwehr ficou devidamente impressionada com o trabalho que ele fez e Jebsen logo arranjou para que Popov conhecesse seu superior, um homem chamado Ernst Munzinger. Em um jantar oferecido por Popov em sua residência, Munzinger deixou claro que queria recrutar Popov para a Abwehr. Prometeram-lhe riquezas e influência na Iugoslávia pós-guerra sob controle alemão. Munzinger ficou encantado quando Popov aceitou a proposta. Ele não sabia que, logo após a reunião, Popov contou tudo a um oficial do Serviço de Inteligência Militar, 6 que conhecia em Belgrado. Os britânicos, com razão, foram inicialmente céticos sobre a abordagem de Popov. O mundo da espionagem em tempos de guerra era repleto de enganos, e a possibilidade de que Popov estivesse tentando infiltrar-se na inteligência britânica em nome dos alemães não podia ser descartada. As instruções de Popov na época eram colaborar, e inventaram uma história sobre um amigo diplomata dele em Londres com possíveis informações úteis. Jebson transmitiu aos alemães a sugestão de Popov para viajar ao oeste e, em novembro de 1940, sua ida a Londres foi autorizada. Ele viajou de Lisboa para Londres, onde ficou aguardando novas instruções da inteligência britânica. No início de dezembro de 1940, foi marcado um encontro entre Popov e o major Thomas Robertson, do Serviço de Inteligência Militar, 5 que era responsável por lidar com agentes duplos. Nos 4 dias seguintes, Popov foi intensamente interrogado pelo major Robertson e 3 oficiais do Serviço de Inteligência Militar, 5 para definir suas reais lealdades e intenções. Ao fim desse período, a inteligência britânica acreditava que Duško Popov realmente queria agir contra os nazistas em prol dos aliados. Mas nem todos ficaram imediatamente convencidos. Na festa de Ano Novo de 1940, Popov conheceu o chefe do Serviço de Inteligência Militar, 6 Major General Stuart Minnis, o C original, que desconfiava do estilo extravagante de Popov, temendo problemas. Mesmo assim, ele reconheceu o potencial de Popov como espião, mas seria preciso mais para tranquilizar o maior mestre de espionagem do mundo. E assim o Comitê Double Cross recrutou formalmente Duško Popov como agente duplo. Seu codinome inicial, Scout, logo foi alterado para Tricycle. Alguns acreditam que o codinome era uma referência à vida amorosa de Popov e não à sua reputação de grande mulherengo. Outros dizem que foi porque ele liderava uma rede de espionagem com 3 pessoas. Independentemente da origem, Popov, agora agente triciclo, estava prestes a se tornar um dos agentes duplos mais eficazes e ousados da Segunda Guerra Mundial. Seu recrutamento marcou o início de um jogo de engano de alto risco que se estenderia por continentes, moldaria o curso da guerra e, por fim, consolidaria o lugar de Popov nos anais da história da espionagem. Ao amanhecer de 1941, Duško Popov se preparava para voltar a Lisboa, mas não podia retornar de mãos vazias. Popov foi colocado em contato com Ewan Montague, um oficial da inteligência naval britânica que mais tarde ficaria famoso por seu envolvimento na criação da Operação Mincemeat. Montague ajudou Popov a criar uma história de fundo plausível para suas atividades enquanto estava na Inglaterra, suficiente para preencher um relatório com informações interessantes, mas em grande parte inúteis, para entregar aos alemães. De volta a Lisboa, Popov enfrentou a difícil tarefa de manter sua credibilidade com a Abwehr, enquanto, de forma sutil, cumpria o objetivo estabelecido para ele pelo Serviço de Inteligência Militar 5. Seu foco inicial principal era se estabelecer como um agente alemão confiável, cultivando relacionamentos com figuras britânicas influentes e participando de eventos sociais. A Abwehr acreditou na história de Popov sobre o amigo diplomata fictício em Londres, e assim ele ampliou sua rede de subagentes,
Em março de 1941, Popov apresentou a Ludovico von Karchov, seu contato da Abwehr, duas pessoas que ele desejava recrutar para sua rede, Dick Metcalf e uma de suas namoradas, Friedel Goettner. Ambos trabalhavam secretamente para a inteligência britânica. Metcalf foi apresentado como um ex-oficial do exército descontente e com dívidas de jogo, enquanto Goethe era promovida como alguém com conexões sociais de alto nível e acesso a fofocas políticas. A rede, de 3 agentes duplos, chamada Anel Iugoslavo, permitiu ao Serviço de Inteligência Militar 5 controlar o fluxo de informações aos alemães, oferecendo uma mistura de desinformação e verdades inofensivas selecionadas. Esse dado era chamado de ração de galinha. Uma das técnicas mais eficazes de Popov era explorar os preconceitos e vieses de seus controladores. Ele sabia que os alemães, como muitos, tendiam a confirmar suas próprias crenças. Ao fornecer informações que atendiam às expectativas deles e enfraqueciam sutilmente a inteligência geral, Popov mantinha sua cobertura e ajudava os objetivos dos aliados. O anel iugoslavo era visto pela inteligência alemã como um grande avanço. Em 1940, o Serviço de Inteligência Militar 5 já havia capturado quase todos os espiões alemães enviados à Grã-Bretanha. Isso se deve aos decifradores britânicos que quebraram os códigos Enigma. Isso significava que a inteligência britânica sabia exatamente quem estava chegando às suas costas de forma clandestina e exatamente quando e onde. Os britânicos não só sabiam exatamente quem eram os agentes, mas esses espiões geralmente eram relutantes, mal treinados e muitas vezes vinham de países neutros. Após serem capturados e tendo que escolher entre o pelotão de fuzilamento ou virar agente duplo, quase todos optaram pela segunda opção. Popov foi, portanto, para a Abwehr como um presente dos céus. Aproveitando o novo sucesso percebido, Popov foi, como de costume, obrigado pela Abwehr a preencher questionários detalhados. Esses documentos faziam perguntas muito específicas, permitindo que Popov deduzisse o que a inteligência alemã e, portanto, o alto comando nazista estavam pensando e planejando. Em parceria com o Serviço de Inteligência Militar, 5 ele criou respostas críveis, mas inofensivas, mantendo sua cobertura e protegendo segredos dos aliados. Ao mesmo tempo, o Serviço de Inteligência Militar 5 e o Serviço de Inteligência Militar 6 também queriam acesso a todas as informações que Popov estava obtendo dos alemães. A inteligência britânica queria saber todos os detalhes possíveis sobre a Operação Leão Marinho, o plano nazista de invadir a Grã-Bretanha. Por sua vez, Popov e sua rede iugoslava repassavam informações aos alemães, levando-os a acreditar que as defesas costeiras britânicas eram muito mais fortes do que realmente eram. Por um tempo, Popov continuou sua farsa, mas ele queria ser mais do que um simples negociador de informações. Então decidiu criar um esquema engenhoso que, ironicamente, resultaria no regime nazista sendo enganado e perdendo seus preciosos Reichsmarks para financiar a inteligência britânica. Popov sabia que a Abwehr tinha dificuldade em financiar agentes enviados ao Reino Unido. Assim, ele propôs uma solução ao seu contato. Ele conhecia um empresário britânico fictício, obviamente, ansioso para trocar libras por dólares, ignorando as regras cambiais. Popov poderia levar a libra esterlina para a Inglaterra e entregá-la aos agentes alemães. O plano, chamado Operação Midas pelos britânicos, foi rapidamente aprovado pelo controlador de Popov, von Kratzhoff, após lhe oferecerem 10% de comissão no negócio. Quando a operação começou, Popov passou a carregar grandes quantias de moeda britânica consigo quando visitava Londres a negócios. A Operação Midas foi extremamente lucrativa para a inteligência britânica. A Abwehr lavou aproximadamente 85 mil libras através desse esquema, financiando sem saber as operações de inteligência do próprio inimigo. Houve um incidente que ocorreu como parte da Operação Midas e que ficou famoso por ter inspirado Ian Fleming na criação de seu espião fictício, James Bond. Os paralelos entre as façanhas reais de Popov e o agente fictício 007 são impressionantes e numerosos. No verão de 1941, Ian Fleming, oficial de inteligência naval,
foi a Portugal para observar Popov em ação. No Cassino Estoril, Popov estava carregando uma grande quantia de dinheiro do Serviço de Inteligência Militar, SEIS, quando encontrou um empresário lituano chamado Bloch. Bloch, mesmo perdendo muito no baccará, intimidava os outros jogadores com apostas ousadas. Teimoso como sempre, Popov fez uma aposta ousada. Alguns dizem que chegou a $50.000 americanos. Seu objetivo parecia ser intimidar e humilhar Bloch, além de acelerar o coração de Fleming, já que Popov não queria um babá disfarçado o vigiando. O truque funcionou. Bloch, envergonhado, não conseguiu cobrir a aposta. O risco de perder o dinheiro dificilmente parece justificar o que Popov poderia ganhar vencendo, mas esse era exatamente o tipo de pessoa que ele era. Ian Fleming testemunhou todo o incidente e, anos depois, recriou essa cena em seu primeiro romance de James Bond, Cassino Royale. Não foi só a habilidade de Popov no jogo que chamou a atenção de Fleming. O espião sérvio tinha várias características que definiriam James Bond: charme, sofisticação, vida de playboy e gosto pelo perigo. Todas essas eram características que se tornariam marcas registradas do espião fictício de Fleming. No entanto, em 1941, as façanhas de James Bond ainda estavam muitos anos longe de serem publicadas e de encantar o público nas telonas. Em meio aos horrores da guerra, Duško Popov ainda tinha um trabalho importante a fazer. Na primavera de 1941, Duško Popov recebeu novas ordens da Abwehr. Com o sucesso que teve na Inglaterra, os alemães esperavam que ele pudesse alcançar o mesmo feito do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América. A Abwehr disse a Duško Popov que suas redes nos Estados Unidos da América estavam em estado de desordem, com o FBI tendo um dossiê sobre cada americano de origem alemã. O Serviço de Inteligência Militar, 5, hesitava devido ao bom trabalho de Duško Popov na Europa, e o FBI também mostrou relutância quando a proposta surgiu. Mas, para não arriscar o relacionamento de Duško Popov com seus chefes espiões alemães, foi decidido que Popov viajaria para a América. A condução da operação de Duško Popov seria transferida do Serviço de Inteligência Militar, 5, para o FBI, uma decisão tomada com relutância pelo Serviço de Inteligência Militar, 5, e da qual eles viriam a se arrepender. Após a concessão do visto americano, Duško Popov partiu para Nova York a partir de Lisboa em 10 de agosto de 1941. Ele carregava consigo vários equipamentos de espionagem, incluindo uma grande quantia em dinheiro, telegramas em microdot, um livro de códigos e tinta invisível. O item mais importante que Duško Popov levava naquele dia era o questionário recebido na reunião com a Abwehr. O documento solicitava informações detalhadas sobre a base naval dos Estados Unidos da América em Pearl Harbor, como buscas de minas, dragagem, profundidades e planos para um cais flutuante. Duško Popov se impressionou com a precisão das perguntas e provavelmente teve um pressentimento sombrio ao lê-las. Ele lembrou de uma conversa com Jebson sobre missão parecida para investigar a base naval italiana em Taranto, atacada pela Força Aérea Real Britânica e Marinha em 11 de novembro de 1940. Popov descobriu que os japoneses estavam extremamente interessados em entender a eficácia daquele ataque, acreditando que seria uma boa forma de modelar seus próprios futuros ataques contra os aliados. Popov concluiu assustado que os japoneses provavelmente planejavam atacar a frota dos Estados Unidos da América em Pearl Harbor. Ao chegar em Nova York no dia 12 de agosto, Popov se hospedou no hotel Waldorf Astoria. O FBI pretendia vigiar Popov por 48 horas para verificar se agentes alemães tentariam contato. Quando Popov foi abordado por 2 homens durante uma verificação de rotina ao chegar ao país, achou que eram agentes do FBI e revelou toda a sua missão de contra-espionagem para os britânicos contra os alemães. Esse raro deslize de Popov não lhe deu um bom começo com o FBI, que desconfiava dele e temia que o playboy sérvio causasse mais danos que benefícios. Em 15 de agosto de 1941, Popov se reuniu com o FBI. Ele alertou os agentes, convicto de que o Japão atacaria os Estados Unidos da América em Pearl Harbor.
Seus alertas infelizmente caíram em ouvidos surdos, com o departamento evidentemente não dando atenção, estando interessado apenas na nova tecnologia de microdot que Popov havia trazido da Alemanha. Ficando exasperado com a falta de preocupação dos americanos, Popov propôs que viajasse ao Havaí com sua namorada Terry Richardson como disfarce. Ele planejava reunir mais informações sobre Pearl Harbor e provar sua teoria para o FBI. Essa ideia foi prontamente rejeitada, o que não só colocou em risco o relacionamento de Popov com a Abwehr, mas também levou a uma deterioração do que restava de sua relação com o FBI. O Bureau não enviou as informações de Popov às autoridades militares. Isso se mostrou uma grande oportunidade perdida de potencialmente prevenir ou mitigar o devastador ataque japonês que estava prestes a acontecer. No centro da desconfiança do FBI em relação a Popov estava J. Edgar Hoover, o diretor do FBI, cuja percepção sobre Popov era influenciada por uma combinação de preconceitos e preocupações. O passado de Popov como espião imediatamente o colocou sob suspeita aos olhos de Hoover. O diretor tinha uma desconfiança inerente de todos os espiões, o que só era agravado pelo fato de Popov ser um agente duplo. Hoover também desconfiava de Popov por ser estrangeiro, pois via todos os estrangeiros como possíveis ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos. O mais prejudicial para a reputação de Popov, aos olhos de Hoover, era seu estilo de vida, que contrastava com a imagem de retidão moral de Hoover. A vida social extravagante do espião, seus gostos caros e seus inúmeros casos românticos eram vistos com desprezo pelo diretor do FBI. Enquanto estava nos Estados Unidos, Popov viveu como sempre viveu, ou seja, de forma extravagante. Ele precisou pedir grandes quantias ao FBI, alegando que eram essenciais para manter sua cobertura. Seus relacionamentos românticos, que ele via como um elemento essencial de sua cobertura, eram vistos de forma diferente por Hoover e pelo FBI. Um dos envolvimentos românticos de Popov enquanto estava nos Estados Unidos da América foi com a atriz francesa Simone Simon. Após se conhecerem em Paris, Popov e Simone mantiveram um relacionamento apaixonado e público quando Popov foi para os Estados Unidos da América. O relacionamento quase comprometeu a cobertura de Popov quando um colunista de fofocas relatou o caso e publicou fotos do casal. Por um lado, Hoover ficou furioso e, por outro, as suspeitas alemãs começaram a surgir. Além de tudo isso, Popov também enfrentava as prioridades institucionais do Bureau, que na época estavam focadas em identificar e prender agentes inimigos. Eles tinham pouco interesse em conduzir operações complexas de agentes duplos. Hoover preferia usar Popov como isca para atrair espiões alemães, mas a estratégia foi em grande parte mal sucedida. A personalidade e o comportamento de Popov certamente também agravaram essas tensões. Seu comportamento confiante e assertivo, embora fosse uma vantagem em seu trabalho como agente duplo, frequentemente o levava a desafiar a autoridade do FBI e a expressar frustração com seus métodos. A gravidade da situação ficou clara quando Popov voltou a Nova York em dezembro de 1941, após viagem à América do Sul. Foi então que ele soube do ataque devastador a Pearl Harbor. Furioso com o FBI por ignorar seus avisos, ele confrontou seus superiores, exigindo uma explicação para a inação deles. Ele foi recebido com evasivas e esquivas, com o FBI bloqueando completamente qualquer discussão sobre o assunto. Alguns dizem que o aviso de Popov não foi tão claro ou específico quanto ele afirmou depois. Outros dizem que, mesmo que tenha sido clara, era só uma das várias ameaças que a inteligência dos Estados Unidos da América enfrentava na época. De todo modo, ao final de sua estadia na América, ele foi improdutivo como agente tanto para o FBI quanto para a Abwehr. Mesmo assim, Popov estava determinado a continuar a luta contra os nazistas e concordou em retornar a Lisboa sob a direção do Serviço de Inteligência Militar, 5 para continuar seu trabalho importante. Ele voltou à Europa em 29 de setembro de 1943, achando que sua missão fracassara. Seus avisos foram ignorados, os Estados Unidos foram surpreendidos pelos japoneses quando poderiam ter prevenido, e ele ainda precisava prestar contas à Abwehr. Essa era a vida perigosa de um agente duplo. Enquanto Popov
criava uma rede fictícia de espiões nos Estados Unidos, sem a cooperação necessária do FBI. Os agentes falsos não conseguiam produzir informações de inteligência críveis. A Abwehr se decepcionou com seu agente estrela, questionando por que, após o sucesso na Europa, ele não repetia os resultados na América. Popov e o Serviço de Inteligência Militar 5 precisaram de muito tempo para restabelecer a relação dele com a Abwehr. Embora tenha levado algum tempo e muita persuasão, a explicação acabou sendo aceita pela inteligência alemã, que continuou a confiar em Popov como um de seus principais agentes na Europa. Parecia que Popov estava de volta aos trilhos com os alemães. Seu velho amigo Johnny Jebson não estava se saindo tão bem. No verão de 1943, Johnny Jebson se envolveu profundamente em um escândalo de câmbio de moeda estrangeira. Ele havia criado um sistema pelo qual tirava vantagem das discrepâncias nas taxas de câmbio do marco alemão de um país para outro. Isso funcionou por um tempo, mas com o passar dos dias, rumores sobre seus negócios ilícitos com moeda chegaram à Gestapo, e Jebson sentiu que estava entrando na mira deles. O auge do relacionamento durante a guerra entre Popov e Jebson foi em 1944, quando Jebson decidiu trabalhar formalmente para os aliados, visando, no futuro, desertar. O Serviço de Inteligência Militar, 5, sabendo do relacionamento próximo entre Popov e Jebson, concordou em recrutá-lo sob o codinome Artista. Com o prolongamento do conflito global, a relação entre Popov e Jebson mudou. Não está claro exatamente quando Jebson descobriu que Popov era um agente duplo, mas é provável que tenha sido desde o início. Jebson, como primeiro controlador de Popov, repassou informações ciente de que seriam enviadas aos aliados. Jebson agiu várias vezes para proteger Popov, inclusive avisando-o sobre seu motorista, que relatava secretamente a Abwehr todos os seus movimentos. Após começar a trabalhar para os aliados, Jebson teve papel crucial no apoio à rede de agentes duplos de Popov. Ele forneceu informações sobre a inteligência operacional da Abwehr e ajudou a contrabandear agentes da Alemanha para a Espanha. Mesmo assim, o Serviço de Inteligência Militar 5 nunca confiou totalmente nele, temendo que, se sua mudança de lealdade fosse descoberta, pudesse comprometer a cobertura de Popov. No final de 1943, a maré da guerra na Europa estava mudando, e a invasão aliada da Europa se aproximava no horizonte. No planejamento da Operação Overlord, grande plano dos aliados para libertar a França e a Europa da tirania nazista, o Serviço de Inteligência Militar 5 percebeu a necessidade de enganar os alemães quanto ao momento, local e escala da operação. O resultado foi a criação da Operação Fortitude, um grande plano de engano estratégico, parte da mais ampla estratégia de engano dos aliados. Bodyguard, que se mostraria fundamental para o sucesso dos desembarques do dia D. Em dezembro de 1943, Duško Popov operava novamente em Portugal. Sendo oficialmente neutra na guerra, Lisboa se transformou em um centro de espionagem. Ele havia recebido mais um questionário detalhado, desta vez pelo Serviço de Segurança, o braço de inteligência da SS de Hitler. O questionário abordava capacidades militares e intenções dos aliados na Grã-Bretanha. O Serviço de Inteligência Militar 5 aproveitou essa oportunidade, elaborando meticulosamente as respostas de Popov para plantar sementes de desinformação sobre uma suposta concentração de forças no sudeste da Inglaterra. Esse engano, mantido por vários agentes duplos que faziam parte da Operação Double Cross, tinha como objetivo reforçar a crença dos alemães de que a região de Pas-de-Calais seria o principal local de desembarque da invasão europeia, enquanto a Normandia seria apenas um desembarque diversionário menor. Popov também forneceu relatórios detalhados sobre o fictício primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, ou primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, supostamente liderado pelo general George Patton. Esse exército fantasma, que existia apenas no papel e em adereços e infláveis elaborados, foi uma pedra angular do plano de engano dos aliados. Os relatórios de Popov ajudaram a solidificar a crença alemã de que essa força era real e estava pronta para atacar Calais. No mês seguinte, Popov se encontrou com seu irmão em Lisboa. Arvo Popov, que virou agente duplo como Dreadnought,
foi fundamental ao reforçar a cobertura contínua de seu irmão. Fingindo ser um oficial iugoslavo pró-Alemanha, Avo forneceu a Popov informações adicionais fabricadas sobre supostos planos dos aliados, reforçando ainda mais o engano em relação ao Pas de Calais. Em abril de 1944, Popov foi a Londres para ser interrogado pelo Serviço de Inteligência Militar, 5, e receber instruções finais antes de voltar a Lisboa. Ele fez um treinamento intensivo, incluindo visitas às áreas citadas em seus relatórios falsos, para melhorar sua resistência a interrogatórios da Serviço de Segurança. Ao retornar a Lisboa no fim de abril ou início de maio de 1944, Popov foi interrogado intensamente por 2 dias por Alois Schreiber, oficial sênior da Serviço de Segurança enviado de Berlim para debriefing do agente. Felizmente, o amigo de Popov, Jebson, estava no interrogatório, conseguiu ganhar a confiança do interrogador da Serviço de Segurança e conduziu o desfecho a favor de Popov. Sob enorme pressão para manter sua história consistente e evitar qualquer contradição, Popov resistiu com sucesso ao escrutínio, convencendo Schreiber da autenticidade de seus relatórios fabricados. Justamente quando os planos dos aliados para retomar a Europa estavam chegando ao seu auge, Popov recebeu uma notícia devastadora. Em 7 de maio de 1944, Popov foi avisado pelo Serviço de Inteligência Militar, 5, que Jebson não compareceu à reunião com seu contato e estava desaparecido. O destino parecia ter decidido intervir de forma cruel. O desaparecimento ocorreu poucos dias antes de a inteligência britânica planejar executar um plano para extrair Jebsen em segurança. Logo ficou estabelecido que, em 29 de abril de 1944, Jebsen havia sido drogado, sequestrado e levado através das fronteiras de Lisboa até Berlim. Ele estava preso na Prinz Albrechtstraße, famosa prisão da Gestapo. De lá, ele foi transferido para o campo de concentração de Sachsenhausen, onde enfrentou um destino sombrio. Popov prometeu a si mesmo que, assim que as circunstâncias permitissem, faria tudo ao seu alcance para encontrar seu amigo. Em 6 de junho de 1944, os aliados invadiram a Normandia no dia D. O alto comando alemão, ainda convencido de que o ataque principal ocorreria em Pas de Calais, manteve suas reservas, permitindo que os aliados garantissem uma posição na França. O papel de Popov na Operação Fortitude, juntamente com o trabalho de outros agentes duplos importantes como Bronx, Brutus, Treasure e Garbo, foi fundamental para o sucesso do engano do dia D. Ao fornecer um fluxo constante de relatórios de inteligência convincentes, porém totalmente fabricados, esses agentes desempenharam um papel crucial em desviar a atenção alemã da Normandia. A valiosa contribuição de Popov para a Operação Fortitude foi extremamente arriscada devido à sua proximidade e contato presencial frequente com a Abwehr. Embora Popov tenha tido um papel importante, era só um agente em uma rede complexa de espiões e desinformação. A operação complexa exigia o sucesso de todos os envolvidos: agentes duplos, estadistas, operadores de rádio, decifradores de códigos em Bletchley Park e quem fabricava instalações e equipamentos militares falsos. Cada um desses representava um elo na corrente que, se quebrado, poderia ter arruinado todo o plano de invasão. Após o dia D, e à medida que os aliados avançavam pela França em sua missão final para Berlim, o papel de Duško Popov como agente duplo naturalmente começou a diminuir. A influência da Abwehr estava diminuindo e o foco dos aliados na guerra mudou. Em 8 de maio de 1945, os aliados da Segunda Guerra Mundial aceitaram formalmente a rendição incondicional da Alemanha nazista. Duško Popov tinha todo o direito de celebrar a vitória monumental sobre o regime contra o qual lutou por tantos anos. Mesmo assim, ele não conseguiu descansar e decidiu embarcar em uma última missão, buscando justiça para seu amigo Johnny Jebson. Em outubro de 1945, Popov viajou para Paris para investigar e procurar por seu amigo. Seus maiores temores se confirmaram ao saber que Jebson fora torturado e executado em Sachsenhausen. Johnny Jebsen foi corajosamente para a morte sem revelar a verdadeira identidade de Popov, ou,
qualquer outro segredo dos aliados. Popov também descobriu quem era o comandante do campo de concentração que ordenou a morte de seu amigo. Em um encontro arrepiante descrito em suas memórias, depois de localizar Walter Sulzer, Popov o levou até uma área isolada na floresta, onde o obrigou a se ajoelhar. Apontando uma arma carregada para a cabeça do homem, Popov não puxou o gatilho, incapaz de executar uma sentença que muitos considerariam justificada. O serviço de Popov na guerra não foi ignorado. Em 28 de novembro de 1947, Popov foi condecorado com a Ordem do Império Britânico. A condecoração geralmente era entregue no Palácio de Buckingham. O serviço de inteligência militar, ainda era discreto sobre seus agentes de guerra. Então, como era adequado para Duško Popov, a homenagem foi feita no bar de coquetéis do Hotel Ritz, em Londres, Piccadilly. O reconhecimento foi agridoce. A morte de seu amigo Jebson lançou uma longa sombra sobre seu triunfo, lembrando-o do custo pessoal dos jogos perigosos que ele jogava. Enquanto se adaptava à vida em tempos de paz, Popov aproveitou suas conexões internacionais e experiência em negócios para construir mais uma carreira de sucesso. Ele se estabeleceu no ramo de importação e exportação, setor que foi sua cobertura durante a guerra. Porém, Popov nunca conseguiu abandonar totalmente o mundo da intriga que marcou sua vida. Por muitos anos após a guerra, Popov permaneceu em silêncio sobre suas façanhas como agente duplo. Em 1972, o livro de Sir John Masterman, O Sistema Double Cross, revelou as operações de inteligência britânicas na guerra. A divulgação do envolvimento de Popov na operação, no livro de Masterman, abriu caminho para a publicação em 1974 das Memórias de Popov, Espião contra Espião. Finalmente autorizado a contar sua própria história, o livro foi um sucesso, oferecendo aos leitores um vislumbre da vida perigosa de um verdadeiro agente duplo durante a guerra. A publicação do livro gerou controvérsias. O FBI, ainda protetor do legado de J. Edgar Hoover, tentou sem sucesso impedir o lançamento do livro. Nele, Popov apresentou sua versão dos fatos nos Estados Unidos da América, afirmando que Hoover e o FBI ignoraram seus claros avisos sobre Pearl Harbor. Os 3 filhos de Popov e sua segunda esposa não sabiam do passado clandestino do pai e marido até a publicação do livro. Popov talvez tenha sido um pouco flexível com a verdade, com certos enfeites e imprecisões factuais. Ainda assim, é uma boa leitura como relato de um verdadeiro agente secreto. Popov refletiu sobre as ambiguidades morais de seu trabalho e reconheceu as escolhas difíceis que fez no caminho. Ele escreveu: para sobreviver aos múltiplos perigos da espionagem, é melhor não ser tão sério. O truque, acredito eu, é ser bem-humorado sem ser superficial. Essa perspectiva talvez dê uma pista de como Popov conseguiu conciliar sua despreocupação diante de ameaças e perigos constantes. A vida de Duško Popov após a guerra foi, em muitos aspectos, um epílogo de suas aventuras no conflito. Ele teve papel crucial em grande conflito histórico, conviveu com mestres da espionagem, estadistas e viveu sob ameaça constante de ser descoberto e morto. Em tempos de paz, ele teve sucesso nos negócios e felicidade doméstica com sua segunda esposa, a sueca mais jovem Jill Johnson, que conheceu em 1961. Em seus últimos anos, Popov se estabeleceu na Riviera Francesa, um local apropriado para um homem de gostos tão caros. Ele morreu em 10 de agosto de 1981, aos 69 anos. No jogo de alto risco da espionagem em tempos de guerra, Duško Popov provou que, às vezes, a melhor maneira de se esconder é à vista de todos, encantando amigos e inimigos, com uma atuação digna dos maiores palcos do mundo.